Olá, bem-vindos ao canal Engemplificando. E aqui o assunto de hoje eu vou falar sobre os diversos tipos de projetos que nós temos em obras, né? Os projetos que rodeiam a edificação e quais são necessários para você desenvolver aí sua obra, né, com eficiência. Bom, já adianto que todos são necessários. Se você tem uma obra do zero, claro, todos eles se comunicam, todos eles se interseccionam, cada um com sua prioridade ali, com sua especificidade. Então, eu vou estar explicando aqui um pouquinho para vocês entenderem como que é o mundo de projetos. Não basta você ter um projeto arquitetônico e esperar que consiga desenvolver a casa apenas com esse tipo de projeto. Não é bem assim. Na verdade, o projeto arquitetônico ele é o ponto de partida, né, de todos os outros que complementam ele e tem finalidades de executar estrutura, executar instalações específicas. Então, o projeto arquitetônico ele é concebido inicialmente, é o encontro do arquiteto, profissional de projeto, né, geralmente o arquiteto, o engenheiro civil, mas em suma é o arquiteto com o cliente, né? Existe esse encontro, o arquiteto é responsável pela coleta de dados, de informações, de necessidades, né? Ele traça ali um escopo do projeto para conseguir extrair o que o cliente realmente necessita e passar aquilo para um papel. Então, por muitas vezes, o arquiteto ele encaminha toda a onda de imaginação que o cliente acaba tendo para querer uma residência, uma obra, qualquer tipo de construção que ele queira fazer, né? Um arquiteto profissional responsável pelo projeto inicial, o arquitetônico, ele consegue fazer essa extração, né, essa tradução de um plano imaginário, plano fictício, para o papel, para dali em diante ser o ponto de partida para os demais projetos e aí sim ir para a obra e ser feita a execução conforme o projeto. Então, numa hierarquia, nós achamos que o projeto arquitetônico é o primeiro, porém, em obras que são do zero, ou até mesmo obras que já tenham ali as suas construções já feitas, né, precisa fazer uma reforma, seria, no caso, um projeto inicial, um levantamento de campo. No caso de obras já existentes, né, a gente confronta as medidas existentes no local, passa aquilo para um papel e a partir dali a gente tem já uma volumetria. E o anterior, quando você não tem um projeto inicial, quando o terreno está vazio, nós temos o projeto planealtimétrico, que é um projeto topográfico, né? A gente contrata um técnico, a gente contrata um topógrafo para ir lá no local e fazer a medição com os níveis corretamente e vai fornecer para a gente um planeamento métrico indicando as elevações, vegetações, né, onde tem árvore, onde tem cerca, os limites do terreno, ele confronta as informações da matrícula do lote com o que realmente está em loco, né, no local. Então, esse primeiro projeto é o ponto de partida que o arquiteto vai usar para fazer a concepção inicial, né? O profissional responsável pelo projeto arquitetônico ele vai iniciar a partir das medidas e das diretrizes que a gente encontrar ali no levantamento planear altimétrico. É o levantamento que nos vai fornecer as informações do desnível, se é aclive ou declive, essas informações mais técnicas do projeto. E a partir dali a gente consegue dar um início ao projeto, ter uma noção do que sairia mais em conta, se seria escavar os andares da residência, enfim, essa questão mais técnica entra nessa parte inicial. Com esse estudo, linkando o planeamento altimétrico, que é o perfil do terreno, o levantamento de campo, como a obra está, com o que o cliente precisa, o que o cliente necessita. Então, o arquitetônico é essa concepção. O arquitetônico anda em paralelo quando a gente tem
entradas em prefeitura, quando a gente tem projetos que a gente chama de projetos de prefeitura, né, que são as documentações que nós damos entradas, eles precisam andar junto com os índices urbanísticos, com as diretrizes da cidade. Você não pode simplesmente construir uma casa ocupando totalmente o espaço do lote, do terreno. Então, o arquitetônico alinhado com o projeto de prefeitura, que é o projeto que vai para a prefeitura, nem sempre o projeto que vai para a prefeitura precisa conter todas as informações que o arquitetônico tem. Então, cada prefeitura aí tem sua especificação do que precisa ser levado, e o arquiteto, o responsável pelo projeto, engenheiro civil, ele vai fazer essa coordenação de dados, né, conseguir alinhar isso e desenvolver o projeto de prefeitura, que é o que vai para ser aprovado com o órgão, né, responsável. E o projeto arquitetônico ele contém mais informações técnicas e informações relevantes para desenvolver os outros projetos. Nós temos depois do projeto arquitetônico, que é o ponto de partida, a gente tem o projeto estrutural. O projeto estrutural, na verdade, temos dois, o estrutural e o de fundação. A estrutura é o que está do solo para cima e a fundação do solo para baixo. Ah, mas é necessário esse projeto, nós precisamos utilizar esse projeto? Sim, é um projeto que é responsável por trazer a estabilidade, a segurança, a economia durante a execução da obra e, posteriormente, para garantir a estabilidade da obra, né, que ela fique em pé. Então a gente tem um projeto estrutural que ele é o responsável por isso. E o engenheiro estrutural, ele vai desenvolver em cima do projeto arquitetônico. Então, nós temos projeto planeal altimétrico, que vem lá do topógrafo, projeto arquitetônico, que vem com o responsável pelo projeto, o de prefeitura, que é o que dá entrada no órgão e tudo mais, tem que estar alinhado, atender as revisões, atender os comuniques, né? Atender ali as revisões que a prefeitura solicita, e dali em diante deu a aprovação. É interessante, depois de estar aprovado, para não haver nenhum tipo de modificação, a partir da aprovação da prefeitura, quando necessário, né, a gente passa isso para os demais profissionais que vão desenvolver os outros projetos. O estrutural vai garantir para a gente que o prédio fique em pé, onde a gente vem com todos os elementos: pilar, viga, laje ou alvenaria estrutural. É concebido junto com a arquitetura qual o tipo de metodologia que nós vamos usar para desenvolver a estrutura, para deixar ela em pé. Às vezes, foi pensado num projeto metálico, projeto de alvenaria estrutural. Então, depende muito da metodologia, pode ser até mesmo de madeira. Às vezes depende muito da metodologia, do conceito arquitetônico, tudo pensado ali no início, mas em conjunto. O projeto precisa ser concebido de forma arquitetônica, já trazendo os conceitos estruturais, já trazendo modulações dependendo do tipo de estrutura que você for trabalhar, se for uma estrutura pré-moldada. Então, o projeto estrutural ele é fundamental para ele conseguir realizar em campo o que o arquitetônico vai trazer ali para o local. Quantidade de andares, a cobertura, a laje, ele entra com diversos aspectos. Ele leva em conta diversos aspectos que consegue extrair do projeto arquitetônico. Claro, existe uma reunião para alinhamento de escopo, previsões de outros itens, né, como por exemplo caixa d'água. E dizendo em caixa d'água, que é um elemento importante para a parte estrutural, porque é um elemento que pesa, fica em cima da casa, da edificação, nós temos os projetos hidrossanitários, né, que é onde a gente entra ali com o projeto hidráulico. Então, temos o projeto planeal altimétrico, que é o topográfico, o arquitetônico, junto com o projeto de prefeitura, o projeto estrutural, que é o que vai conceber a estrutura da obra. Entra aqui agora o projeto hidrossanitário, que nós temos o projeto hidráulico, que trata especificamente de água, tanto quente quanto fria. A norma regulamenta ali, é a mesma norma para os dois, estabelecendo o tipo de material, os cálculos que serão necessários para fazer o dimensionamento das tubulações. E por que esse projeto é necessário?
ele é necessário para que a gente consiga fazer um dimensionamento dos diâmetros das tubulações para que o ponto de consumo dentro de uma residência atenda à pressão mínima. Existem equipamentos específicos que eles precisam de uma pressão mínima para funcionar. Pressão, a gente trabalha na parte hidrossanitária, né? Na hidráulica, a gente trabalha com metro de coluna d'água, que é literalmente a altura que a gente tem de uma coluna d'água dentro de uma tubulação. Teoricamente, e a grosso modo, quanto maior a caixa d'água, mais pressão nós temos. Mas, entende que quanto maior a caixa d'água, mais afeta a arquitetura. E quanto maior a caixa d'água, mais afetando a arquitetura, vai afetar a estrutura. E quanto mais pesado, né, quanto maior o volume dessa caixa, mais o dimensionamento estrutural começa a ficar cada vez maior, né, mais pesada a estrutura, e isso começa a impactar na arquitetura. Se a gente, um exemplo, um prédio, você não pode utilizar o mesmo pilar, a mesma estrutura de uma casa para um prédio. É diferente. Então a gente tem o projeto hidrossanitário, o hidráulico nessa parte, que prevê os pontos de água, o abastecimento de água com a pressão mínima nos pontos de consumo. Dele a gente tem o projeto de água quente e água fria, na mesma folha ali, especificado com os detalhes, então é um projeto necessário. Depois nós temos o projeto de esgoto, que é o projeto que ele contempla o hidrossanitário, né, o hidráulico, perdão, ele contempla o hidráulico, a gente tem a água abastece o ponto de consumo e do mesmo jeito que ela abastece, tem que haver o escoamento do efluente. Então a gente usa um lavatório, ao mesmo tempo que a gente recebe a água, aquela água acaba virando uma água cinza, um efluente que ele precisa ser descartado em rede pública ou em tratamento dentro do próprio canteiro, né? A gente tem dentro do próprio lote, a gente tem às vezes um tratamento ali dentro do espaço, né? Que são os tratamentos de esgoto, né? Então, ou a concessionária quando você leva essa tubulação para a rede pública. Tem essas duas questões. Então, a gente precisa receber a água e escoar ela. Escoar de uma forma que, além de não impactar na estrutura, na arquitetura, ela consiga escoar trazendo a sua vazão necessária, trazendo o dimensionamento mínimo da tubulação, porque é um projeto que precisa sim de dimensionamento, e um problema que ocorre muito num projeto de esgoto, eu conheço fulano que faz um projeto, não preciso do projeto, ele vai fazer. Ok, a gente tem norma. Nós temos equipamentos que utilizam os pontos de esgoto e a gente precisa ter um dimensionamento mínimo. A gente precisa ter uma ventilação dessa tubulação. A tubulação de esgoto precisa ser ventilada para que ela garanta o seu fecho hídrico na tubulação, para que os gases que vêm da rede pública não afetem a residência ou o edifício, a obra em si. Então a gente tem essa questão, parece, né, uma coisa besta, mas acaba impactando na obra como um todo, né? Além do projeto de esgoto, a gente tem também a linha do projeto de drenagem, que é o projeto que ele trabalha com o escoamento de águas pluviais. Existe um dimensionamento relacionado à área de contribuição do telhado, do piso, da parte pavimentada e da parte permeável da residência. Então, a gente começa a entrar novamente. Metodologia construtiva, se haverá telhado, se será laje. Prever na arquitetura esse tipo de metodologia. Prever dentro da arquitetura, dentro da parte de projeto de prefeitura, os índices urbanísticos que vão definir para a gente quanto de porcentagem do terreno é permeável e quanto a gente pode fazer com que o piso seja impermeável. E esse piso impermeável é preciso fazer a drenagem. É preciso saber o volume que nós teremos dessas águas pluviais, porque dependendo do local onde você estiver executando esse projeto, você precisa de uma caixa de retenção para que aquilo não escoa para a rua, para a rede pública, de uma forma brutal, aí fazendo com que a rede pública não atenda aquela
demanda de volume e acaba criando diversos problemas que nós vemos nas grandes cidades. Então, é um projeto também necessário que nós trabalhamos atendendo às normas, alinhado com a arquitetura, alinhado com a estrutura, alinhado com o esgoto, alinhado com o hidráulico, tem o de drenagem também. A gente tem depois um projeto também importante dentro do de estrutura, que é o projeto de fundação, que eu havia comentado que fica abaixo do solo. Para esse projeto em específico, ele é o primeiro a ser executado, porém um dos últimos a ser dimensionado. Geralmente, o mesmo profissional, o profissional que faz o projeto estrutural, quase sempre não é o mesmo que faz a fundação. Claro, existem profissionais que estudam e trabalham com os dois ao mesmo tempo, desenvolvendo, mas é muito comum, às vezes, você encontrar uma pessoa que só faz o estrutural da estrutura para cima, né, a superestrutura, e o outro que trabalha com a estrutura ali, a mesoestrutura para a infraestrutura, que é o que fica abaixo do solo. Então, essa compatibilização dos dois tipos de projeto também é necessário. E você só consegue fazer a fundação depois que você tem toda a parte de cima já dimensionada. E, para dimensionar a parte de cima, você precisa saber o que vem da arquitetura, onde que está a caixa d'água, onde passam os furos das tubulações, se houver furos, prever ali as descidas. Então a gente tem o projeto de fundação, que é um projeto específico, trabalhando ali com o solo. A gente tem uma falsa ideologia de que, se for uma casa, a fundação é pequenininha, tranquila, é uma fundação que a gente chama de superficial, é aquela sapatinha, broquinha pequena, e para um prédio é uma fundação profunda. Não. Muito equivocada essa informação que nós trazemos, né? Na verdade, quem manda no tipo de fundação é o próprio solo. Por isso que é importante para a execução deste projeto a realização da sondagem, que é uma análise do perfil do terreno. E é interessante colocar essa sondagem até mesmo depois do projeto de planeamento altimétrico, porque o projeto planeamento altimétrico vai informar para o projeto arquitetônico como que pode ser feito ali o aproveitamento do terreno, né? E a sondagem, com a informação de um engenheiro que consiga avaliar ali, ele vai te dar o que é necessário para você, até onde a profundidade, o quão o solo é resistente ou frágil, se compensa ou não cortar, né, escavar o terreno ou não. Então é uma informação muito importante. Imagina fazer todo um projeto, um estudo, uma coisa ali demorada, bem elaborada, para chegar no ponto onde você tem o estudo da sondagem e você descobre que o solo é um solo inviável. Eu já vi, né, obras que foram inviabilizadas por conta disso. O terreno simplesmente iria gerar um gasto tão grande para a obra que acabava inviabilizando o empreendimento. Então, é uma questão que a gente tem que levar ali em consideração, sim, e até mesmo antes do projeto arquitetônico a gente ter ali já uma noção do perfil do nosso terreno. Existem normas que estabelecem a quantidade de furos que nós fazemos no terreno e existem ali os relatórios que eles fornecem para a gente, a leitura é feita por um engenheiro, um profissional que conhece a parte técnica do solo e consegue dizer para a gente ali se o solo é bom, se o solo é ruim, com dados, com ensaios de solo, que é feito em loco, no caso da sondagem. É muito comum a sondagem SPT, usada em 99% dos casos das casas brasileiras. Então, nós temos ali o projeto de fundação, projeto hidrossanitário que engloba o hidráulico, o esgoto, drenagem também, projeto estrutural junto com o de fundação, o arquitetônico, o planeamento altimétrico. E aí a gente acaba entrando com projetos executivos, que dentro do projeto arquitetônico a gente tem as linhas de projetos executivos que eles são específicos de cada tipo de acabamento de cada etapa da obra. Entra aqui também o projeto de design de interiores. Muito em conjunto com o projeto arquitetônico, o arquitetônico concebe o espaço. O projeto de design de interiores faz
além da utilização do espaço, a decoração do espaço propriamente dita. Então, por muitas vezes, é, detalhes de acabamento, tipos de acabamento, detalhes de forro, detalhes técnicos dessa parte é feito ali junto com o executivo, que é o projeto de interiores, né? Então nós temos, por exemplo, projeto de revestimento, quais são as paredes que vão receber os revestimentos com as suas paginações indicadas, né? Onde os pisos vão sair, tudo certinho. Nós temos os projetos de forro de gesso, se é um gesso estruturado, né, passando ali os perfis metálicos, os perfis, né, que a gente tem do forro de gesso. A gente tem o projeto luminotécnico, que é um projeto também que traz um peso muito grande para o acabamento do interior, porque a luz traz todo o charme e o aconchego para o espaço. Então, o projeto luminotécnico é um projeto específico, é um projeto que precisa de um estudo, precisa ter uma atenção, uma cautela para ser desenvolvido. Não é simplesmente chegar e colocar uma lâmpada no espaço. Um projeto bem pensado, você tem um trabalho, uma composição de cenas, você tem diversos tipos de cenário dentro de um ambiente, feito especificamente para o uso do espaço, feito especificamente para o cliente que for utilizar o espaço, pensado, né? O projeto ali, junto com a arquitetura, com o interior, ele é um projeto muito importante. Nós temos também um projeto de marcenaria, que são os móveis. Se o móvel é planejado, modular, a gente tem um projeto de marcenaria quando ele é planejado, né? Prevendo os espaços que você for utilizar dos móveis. Temos o projeto de marmoraria, quando a gente utiliza as pedras, sejam elas sintéticas ou naturais, né? São os projetos que vão para as marmorarias, a gente consegue fazer os orçamentos, a obra consegue, com esses projetos executivos de revestimento, tem um projeto de pintura, ela consegue fazer um orçamento muito mais detalhado de quanto vai custar o valor da sua obra. Não é simplesmente pegar o arquitetônico, olhar, estimar um valor, porque por muitas vezes existem informações ali que não estão visíveis. São informações só quem trabalha anos na área consegue entender o que está por trás de muitos projetos que não são detalhados. Então é bom ter é bom não, é necessário ter esses projetos executivos, que são os projetos que vão para a obra, que são os projetos que dão uma orientação, não só o norte, é o projeto detalhado, é o que você precisa seguir dentro de uma obra, é o que você precisa seguir dentro da construção da residência, do edifício, entendeu? Então a gente tem também, já falei da marcenaria, já falei do paisagismo também, é um projeto que existe ali uma equipe técnica para desenvolver, uma pessoa que tem um domínio da área, qual planta você pode utilizar, a utilização do jardim, se o estilo do jardim vai se comunicar com o estilo da residência, da arquitetura, se a arquitetura é contemporânea, o jardim é contemporâneo. Então, nós temos toda uma conversa com esses projetos e por isso a importância de você ir cuidadosamente acompanhando todos eles e seguindo, né, fazendo com que eles tenham uma comunicação e uma harmonia, porque se um projeto não pode pensar de forma individual. Se um projeto de paisagismo pensa de forma individual, ele desenvolve um jardim na frente da casa, utilizando totalmente o espaço, e ele simplesmente ignora o projeto de esgoto, onde a gente tem passagens de caixa, passagens de tubulação por baixo da terra, e essas vegetações acabam prejudicando a passagem e vice-versa, a gente tem um resultado final da obra que não é o esperado. No papel, tudo aceita, né? O papel aceita tudo, a maquete fica linda, renderizada. Só que a gente precisa entender que todos os projetos andam em conjunto, né? Eles andam juntos para desenvolver a obra. Então a gente tem depois os projetos específicos, né? Eu gosto muito de separar o projeto de piscina, porque ela é claro, quando ela está desagregada da casa. Tem situações que a piscina está junto com a casa e acaba englobando ali o projeto de estrutura, mas é importante esse engenheiro que estiver projetando a estrutura da casa com a piscina integrada à estrutura da casa, seja ali em cima, né, na cobertura, como for a arquitetura, que ele leve em consideração diversos aspectos, como a casa de máquina, o espaço da casa de máquinas, como o tipo de aquecimento, se tiver aquecimento ou não, o tipo
de iluminação, de revestimento, de diversas questões que é um projeto específico de piscina. Então, é um projeto específico e a gente tem que levar ele em conta e, sim, passar por uma empresa especializada nesse tipo de construção, nesse tipo de produto. Nós temos também ar-condicionado, porque as tubulações de ar-condicionado, se a gente quer fazer um sistema unificado, se a gente quer fazer um sistema de diversos ambientes numa residência onde ele tem ar-condicionado, precisamos prever essas passagens nas estruturas antes da execução da estrutura. Porque sair quebrando, fazendo furo em viga, furo em laje depois da construção, não é uma técnica recomendada, não é uma técnica boa. Então a gente tem que prever no projeto, conversar com a equipe especializada de ar-condicionado, por exemplo, para estar dando uma diretriz. Até mesmo a arquitetura já concebeu espaço para as condensadoras, onde vão ficar as unidades internas, né, as evaporadoras. Então, tudo isso também tem que estar ali envolvido com o projeto. E claro, a gente tem também um projeto complementar que é o projeto elétrico, né? É quem vai trazer a luz a tudo, trazer energia a todos os pontos de consumo, tão quanto o projeto hidrossanitário, ele é desenvolvido até junto, dependendo até mesmo com a mesma empresa, ele traz para a gente ali a demanda de carga da residência, ele traz para a gente toda a tubulação, a passagem, se vai passar embaixo da laje, embutida na laje, se vai passar sobre o forro de gesso. Então ela tem que estar alinhada com o projeto de interior, com o projeto de arquitetura, vai prever quais são os pontos de consumo de energia que a gente vai utilizar. Se o chuveiro elétrico, se for um chuveiro elétrico ou um chuveiro, né, com aquecimento de água, água aquecida, então temos o projeto elétrico que ele entra nessa parte. A gente prevê um quadro, a gente prevê ali as distâncias. O projeto elétrico não é só entregar na mão de eletricista que ele vai fazer no projeto. A gente tem normas para serem respeitadas e, além disso, as distâncias do quadro para o ponto de consumo, tem perda de carga no caminho. A gente tem que dimensionar o diâmetro dos conduítes, né, dos eletrodutos, para passar as fiações dos circuitos dentro. Você não pode simplesmente passar um tubo e achar que vai passar toda a fiação, todos os circuitos juntos. É preciso fazer a proteção da residência, é preciso fazer a proteção da rede e proteger o equipamento e o usuário. Isso tudo o projeto elétrico desenvolvido em torno disso, trazer segurança, trazer a economia para a residência. Então ele tem que estar ali alinhado com a estrutura, com o hidrossanitário, para não aparecer uma tubulação de hidráulica descer no mesmo lugar que tiver um ponto de tomada. Então esses projetos precisam estar unificados. E além desse projeto, a gente tem também diversos outros, como por exemplo, o projeto de automação. Ele acaba integrando muito com o projeto estrutural, porém ele tem especificidades de internet, né? Cabo de rede passando pela residência, automação de cortinas para fechar persiana, abrir persiana, temos a parte mesmo de televisão, né? A parte de antena, a parte de projetor, se for usar projetor, automação de toda a iluminação da casa, uma central, né? Trazer tudo isso para uma central. O projeto luminotécnico entra junto com o projeto elétrico, porque o projeto elétrico ele acaba sendo abastecido pelo luminotécnico, para você saber ali a demanda da carga de iluminação. Se bem que iluminação LED é bem tranquilo de trabalhar, a carga não é alta, mas dependendo do tamanho da casa, é preciso prever sim, é necessário prever, né, de qualquer forma, mas trazendo já esse projeto luminotécnico, a gente consegue trazer ali um projeto muito mais otimizado, né, o projeto elétrico bem mais otimizado, e também a gente consegue prever espaços, por exemplo, se você utilizar uma fita LED, você precisa de uma fonte, seja ela de 12 ou 24 volts, né? Você precisa de uma fonte e essa fonte precisa estar alocada, o melhor seria um quadro de fontes de LED, de fita LED, porque se acontece algum tipo de manutenção é prevista dessa melhor forma. Muitos dos projetos, eles são concebidos prevendo segurança, prevendo economia, prevendo otimização e prevendo a manutenção, porque o projeto ele te traz uma flexibilidade, te traz uma segurança, um conforto ao longo da vida útil da obra. E se você não respeita os projetos, essa vida útil é encurtada.
Então, uma residência que duraria 50 anos, ela estaria reduzindo o tempo útil de vida dela, em função de negligenciar algumas etapas de projetos, ou negligenciar totalmente o projeto, porque um impacta o outro. Temos projetos específicos de impermeabilização. A água, ao mesmo tempo que ela constrói, ela também prejudica. Ao mesmo tempo que a água constrói, ela prejudica. Porque se você não faz um projeto de impermeabilização correto, utilizando o sistema de impermeabilização adequado ao local que ele for ser utilizado, você está prejudicando o desempenho da sua residência. Você não pode colocar uma argamassa polimérica exposta ao sol, por exemplo. Precisa todo um sistema de proteção mecânica, né? E ela não pode ser utilizada na parte externa, você tem que trabalhar com sistemas de manta. Então, existe produtos adequados de acordo com o local e a utilização do espaço. Então, também é um projeto extremamente importante que você precisa trabalhar e o projeto arquitetônico acaba sendo a mãe, né? O projeto principal, que através dele é ramificado todos os outros, mas não é cada um em uma direção. Todo mundo converge para aquele ponto que é desenvolver uma obra com as condições adequadas e praticamente perfeitas, né? Então a gente precisa sim tomar cuidado e fazer com que o cliente entenda a necessidade de desenvolver todos os seus projetos. E cada um tem o seu objetivo, tem a sua parte específica, tem a sua necessidade. E você negligenciar eles pode trazer diversos problemas e dores de cabeça para a obra. Ah, mas o cliente conhece o Zé que consegue fazer a... Tranquilo, mas vai garantir a segurança? Vai garantir a vida útil da obra? Se der algum problema na sua residência, uma manutenção preventiva, né, é muito mais barato do que uma manutenção corretiva. E as manutenções corretivas ocorrem, em muitos dos casos, por faltas de projeto e erros em projetos, quando não são concebidos de forma correta. Então a gente tem essa, essas condições, né, e esses diversos projetos que envolvem uma construção, que envolve a obra, e a gente deve levar todos eles em consideração. Claro, uma reforma vai trabalhar com apenas um ou outro, não são necessários todos, mas é sempre bom a gente estar aí perguntando, conversando, pesquisando para ver quais são os projetos, não sair apenas achando que só um projeto é o suficiente para ser executado e instruir o cliente, instruir ele da necessidade, da existência dos outros projetos, porque às vezes ele acha que o projeto não é necessário, e é necessário, e muito necessário. Então fica aqui essa dica desse vídeo, explicando um pouquinho dos diversos projetos que a gente tem contato, né, que é necessário numa obra. E vou estar aqui depois nos próximos vídeos explicando mais detalhadamente sobre cada um, as suas especificações, como que a gente faz as leituras, como que a gente entende os projetos, o que um impacta no outro, que eu acho que a questão primordial, né? A gente sempre precisa estar priorizando e olhando a compatibilização de todos eles, porque um programa é apenas uma ferramenta. Você não vai desenvolver o projeto num programa e esperar que ele vai compatibilizar automaticamente para você. Ele te dá avisos, ele vai dizer que existem erros, mas ele não vai corrigir para você. É você que precisa corrigir, é você que precisa conceber o projeto de uma forma correta, a ponto de não haver esse tipo de erro. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e acompanhem o canal aqui para mais informações.